Declaro aberto a sessão, invocando a proteção de todos, de Deus, declaro aberta a 101ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016. Boa noite a todos. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos, colegas vereadores, senhora presidente, vereadora Mônica, colegas de trabalho da Câmara, funcionários dessa Casa de Leis e todo o público presente, uma boa noite. A ata da 100ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 13 de abril de 2015, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência da vereadora Rosane Ribeiro Machado. Aos 13 dias do mês de abril do ano 2015, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz, com a presença dos vereadores Adair Antônio Loser, Alexandre Ferreira Monhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Servaldo Santana Almeida, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Coser. A senhora presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. A senhora presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno, com a ressalva do vereador Romildo Broeto, incluindo líder do Partido Solidariedade. O primeiro secretário fez a leitura constante do pequeno expediente. O vereador Fábio Neto da Silva apresentou o requerimento solicitando informações do Executivo Municipal e as convocações do secretário de Esporte, Cultura e Lazer e de Saúde, que colocados em discussão e votação foram aprovados. No grande expediente fizeram uso da palavra vereadores Fábio Machado e Adair Loser. Na fase das lideranças, nenhum vereador líder fez uso da palavra. O primeiro secretário fez a chamada dos senhores vereadores, havendo o número legal, passou-se a ordem do dia. A senhora presidente fez a comunicação da pauta. O projeto de lei número 012/2015, em apresentação ao plenário, foi encaminhado às comissões. Em primeiro turno, foram aprovados o projeto de lei número 004/2015, de autoria do Poder Executivo, com a emenda de redação número 001/2015, e o projeto de lei 007/2015, de autoria do Poder Legislativo, com as emendas modificativas números 01 e 003/2015, e supressivo número 002/2015, com os respectivos pareceres. O veto ao projeto de lei número 056/2014, de autoria do Poder Executivo, foi aprovado com 16 votos sim e 1 voto não do vereador Fábio Neto da Silva. Em segundo turno, foram aprovados os projetos de lei número 001 e 003/2015, de autoria do Poder Legislativo, com os respectivos pareceres. O projeto de lei número 009/2015, de autoria do Poder Legislativo, foi aprovado com a emenda modificativa número 001 e a emenda aditiva número 002/2015, com os respectivos pareceres. Na fase das comunicações, nenhum vereador fez uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, e para constar eu, José Gomes dos Santos, primeiro secretário, de acordo com o artigo 23, inciso 6º do Regimento Interno, fiscalizei a elaboração da presente ata, que após lida, segue assinada. Senhora presidente. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Declara. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do pequeno expediente. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, vereadora Mônica, público presente, boa noite. Congresso Nacional, Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização, Brasília, 9 de fevereiro de 2015. Recursos do orçamento da União empenhados aos municípios no período de janeiro e dezembro de 2014. Favorecido, Prefeitura Municipal de Aracruz, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Ministério das Cidades.
Valor total: R$ 2.486.702,73. Só isso, senhora presidente. Senhora presidente, requerimento de convocação do secretário. Deferido o pedido, vereador. Excelentíssima senhora presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Aracruz, considerando, prescreve os artigos, 22, inciso 20, combinado com o artigo 23, caput da Lei Orgânica Municipal, venho muito respeitosamente requerer a Vossa Excelência e esses nobres pares que convoque o senhor secretário municipal de Agricultura para esclarecer pontos referentes ao projeto de lei do Executivo de número 015, de 13/4/2015. Aracruz, 22 de abril de 15, Fábio Neto da Silva, vereador PR. Esse projeto de lei 015, senhora presidente e senhores vereadores, ele está sendo apresentado na data de hoje, que é a segunda proposição da presente pauta, que é o projeto de lei 015, que dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal e os procedimentos de inspeção e de fiscalização industrial e sanitária em estabelecimentos que fabriquem produtos de origem animal e da outras providências. A necessidade da convocação do senhor secretário, justamente para trazer esta casa as informações, porque já no dia de hoje, ao examinar esse projeto que está sendo apresentado, já detectamos algumas questões que precisamos da presença do secretário para poder melhor apreciá-lo e votar com mais segurança. Então, esse é o objetivo da convocação do secretário municipal de Agricultura. Em discussão, o pedido do vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Senhora presidente, por gentileza, gostaria de fazer alguns requerimentos. Fábio Neto terminou, né, Fábio? Deferido, vereador. Obrigado. Nos termos do artigo 107, parágrafos 1º, 2º e 3º do Regimento Interno, venho respeitosamente pelo presente requerer a Vossa Excelência que solicite ao ilustríssimo secretário municipal de Obras e Infraestrutura, o senhor João Kleber Bianchi, a documentação abaixo relacionada referente aos loteamentos Enseada, Ville e Riviera Parque, situados no distrito de Santa Cruz. São os seguintes documentos: cópia do Estatuto do Impacto de Vizinhança, cópia das condicionantes para a instalação do empreendimento, cópia do Estatuto de Impacto Ambiental, cópia do alvará de implantação de infraestrutura e da licença para instalação do empreendimento, cópia do projeto de drenagem desenvolvido para receber a água que provém dos loteamentos supracitados, cópia do estudo realizado pelo empreendedor que seria entregue em fevereiro de 2015, referente ao alagamento ocorrido em Santa Cruz em 2014, onde a comunidade apontou ao empreendimento como sendo dos principais causadores. E, por último, cópia dos relatórios de vistoria realizadas pela equipe de fiscalização de obra naquele local. Esse é o primeiro requerimento, senhora presidente. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Nos termos do artigo 107, parágrafos 1º, 2º e 3º do Regimento Interno, venho respeitosamente pela presente requerer a Vossa Excelência que solicite ao ilustríssimo secretário municipal de Habitação e Defesa Civil, senhor Rodrigo Moro de Capa Escopel, as informações abaixo relacionadas referente ao programa Minha Casa Minha Vida, previsto para ser implantado em Itaparica, distrito de Santa Cruz. Seguintes documentações: em qual fase encontra atualmente o referido programa? Existe alguma pendência referente à viabilidade de água tratada, energia elétrica e esgotamento sanitário, ou relacionada até mesmo ao terreno? Se sim, quais medidas estão sendo tomadas para equacionar os problemas? Quais são os fatores que estão atrapalhando o andamento de implantação do referido programa para as obras ainda não terem sido iniciadas? Qual a data prevista para início e conclusão das obras? As famílias beneficiadas do aluguel social e residentes em áreas de risco serão contempladas na aquisição de seu imóvel sem custos, com o Poder Executivo arcando com a despesa? E, por último, quais são as condicionantes para a instalação do empreendimento? Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Só isso, senhora presidente. Obrigado. Passamos ao grande expediente, que é de 60 minutos para os vereadores inscritos no livro próprio.
Nenhum vereador inscrito. Passamos para a fase das lideranças. Cada líder terá 5 minutos sem a parte. Com a palavra, a vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Liderança do partido. Dispensado. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Dispensado. Com a palavra, o vereador Carlos Alberto Loureiro Vieira. Dispensado. Com a palavra, o vereador Romildo Brueto. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. Havendo número legal. 71ª sessão ordinária. Adeir Antônio Loser. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel Rodrigues. Presente. Evaldo Santana Almeida. Fábio Machado. Fábio Neto da Silva. Presente. Gênio Rampinelli Leco. José Gomes dos Santos, presente. Lúcio Zanol. Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Broeto. Rosane Machado. Valmir Coser. Presente 17, senhor presidente. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Apresentação da pauta em plenário. Primeira proposição, projeto de lei 014/2015, que institui a nova estrutura organizacional do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, do município de Aracruz. Autor, Poder Executivo Municipal, quórum maioria simples. Segunda proposição, projeto de lei número 015/2015, que dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal e os procedimentos de inspeção e de fiscalização industrial e sanitária em estabelecimentos que fabriquem produtos de origem animal e da outras providências. O autor, Poder Executivo Municipal, quórum maioria simples. Terceira proposição, projeto de lei 016/2015, que dispõe sobre a estrutura do novo plano de classificação de cargos, vencimentos e carreiras dos serviços autônomos de água e esgoto de Aracruz. E institui nova tabela de vencimentos. O autor, Poder Executivo Municipal, quórum maioria simples. Quarta proposição, projeto de lei 017/2015, que dispõe sobre a inclusão do Fundo Municipal de Trânsito e de Transporte no orçamento 2015, na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos. Autor, Poder Executivo Municipal, quórum maioria simples. Quinta proposição, projeto de lei 018, que altera a Lei Municipal número 3.884, de 22/12/2014. Autor, Poder Executivo Municipal, quórum maioria simples. Sexta proposição, projeto de lei 019/2015, que altera o artigo 3º da Lei número 3.240, de 22 de outubro de 2009. Autor, Poder Executivo Municipal, quórum maioria simples. Sétima proposição, projeto de lei 020/2015, que dispõe sobre a implantação do estacionamento rotativo pago no município de Aracruz, a ser prestado diretamente pelo município ou pela iniciativa privada através de concessão. O autor, Poder Executivo Municipal, quórum maioria simples. Oitava proposição, projeto de lei 013/2015, que institui no calendário de comemorações oficiais do município de Aracruz a festa de resistência dos povos indígenas. Autor, Evaldo Santana Almeida, quórum maioria simples. Votação em primeiro turno do projeto de lei 006/2015, com emendas que altera a Lei Municipal 3.143, de 30 de novembro de 2008. Autor, Poder Executivo Municipal, quórum maioria simples. Votação em segundo turno, projeto de lei 004/2015, com emendas que autoriza o chefe do Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso de bens móveis públicos com associações de produtores e moradores do assentamento. Nova Esperança. Poder Executivo Municipal, maioria simples. 11ª proposição, veto ao projeto de lei 56/2014, razões ao veto do projeto de lei 56/2014, que dispõe sobre o peso a ser transportado pelo estudante em mochilas ou similares no âmbito municipal de Aracruz. Autor, Poder Executivo Municipal, maioria absoluta para a rejeição. Projeto de lei 007/2015, com emendas, institui a Semana Municipal da Criança e do Adolescente no município de Aracruz. O autor, Carlos Alberto Loureiro Vieira, quórum maioria simples. Os projetos de lei 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020/2015, de autoria do Poder Executivo, e o projeto de lei 013/2015, de autoria do Poder Legislativo, em apresentação em plenário, são encaminhados às comissões.
Votação em primeiro turno. Projeto de Lei 006/2015, que altera a Lei Municipal 3.143, de 30 de novembro de 2008. Autor, Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Saúde é favorável, com emendas. Em discussão, o parecer. Em votação. Senhora presidente, questão pela ordem. Nós estamos trazendo, na presente sessão, uma emenda modificativa ao artigo 39 deste projeto. Já foram apresentadas 2 emendas por este vereador e uma emenda apresentada pelo vereador Paulo Neres. E eu também estou trazendo, nesta sessão, neste momento, uma outra emenda para alterar o artigo 39 deste projeto. O artigo 662 da Lei Municipal 3.143, de 30 de novembro de 2008, passa a averiguar as seguintes alterações. Aqui, na composição do Conselho, parágrafo 3º, o Conselho do Plano Diretor CPDM é composto de 17 membros, designados por ato do prefeito municipal, observada a seguinte composição. Nós temos todos elencados aqui os representantes, e no inciso 9º, representante das associações de moradores. Nós estamos trazendo essa emenda para incluir, no lugar de representante das associações de moradores, representante do CONSPAR, Conselho Popular de Aracruz. A justificativa, senhora presidente e senhores vereadores, o CONSPAR, o Conselho Popular de Aracruz, há muitos anos, representa as lideranças comunitárias do município de Aracruz. O CONSPAR foi criado com o intuito de congregar as necessidades das comunidades e representá-las perante o Poder Executivo Municipal, dando voz maior às demandas de maneira mais organizada e articulada. Retirar o CONSPAR do Conselho do Plano Diretor Municipal significa um retrocesso na política urbana deste município, considerando a atuação do mesmo e o conhecimento territorial do município com suas peculiaridades, principalmente da sede. Neste diapasão, seria inadmissível substituir o CONSPAR por um representante de associação de moradores, que poderia não ter conhecimento de causa para intervir nos assuntos PDM. Então, essa é a nossa solicitação no inciso 9º, ao invés de representante das associações de moradores, passamos a ter representante do CONSPAR, Conselho Popular de Aracruz. Senhora presidente, verificando, não obstante a fala do vereador Fábio Neto, na página 25, o artigo 25, ele também cria o Conselho Municipal de Regularização Fundiária. E também ele traz, no seu inciso 7º, associações de moradores. Então, poderia-se também incluir CONSPAR, uma vez que é a entidade que detém aí a organização de todas as associações de moradores do município de Aracruz. Também está associações de moradores. A sessão está suspensa por 10 minutos para que a comissão possa discutir e dar o parecer a essa Senhora presidente, em razão do requerimento do vereador Fábio Machado, então, a emenda que ora apresentada, nós podemos também, na questão redacional, incluir esse artigo 320, né, que é o do texto anterior, que hoje estamos tratando do 25, que é o mesmo objetivo do pedido dele, que foi o meu pedido para alterar o artigo 662. E o pedido do vereador Fábio Machado para alterar o artigo 320, no que concerne o inciso 7º. A Associação de Moradores passa na redação constar representante do CONSPAR. Então, fica, se Vossa Excelência permitir, vereador Fábio Machado, incluído nessa mesma emenda, alterações dos 2 artigos aqui, ora em votação e análise. Para mim não há problema, vereador. Suspensa a sessão para avaliação da comissão.
senhor presidente, né? Não, É o relator, né? o relator, assim, na verdade ela tinha que indicar um relator, e aqui ele tinha que indicar um relator. Aqui é Paulo, você sabe, né? Aqui é Paulo, presidente. Paulo, presidente aqui, Mônica, presidente aqui. Quer que anota aqui? Pode anotar aqui. Anotar aqui é mais. Vereador, quero voltar para Então deixa eu anotar aqui para você. Como vota. Aí ele vai falar, parecer favorável. Só isso. Hein? O presidente. Quer botar o presidente? Paulo,
mês que vem, outro pode ser no dia 6, né? Fala dessa maneira. Tipo assim, ele vai ficar com pedido. Nós podemos atender mais 2 pedidos de outras pessoas sem ser esse mesmo assunto. Ele pode se submeter a 3. Sei, mas ele não fala, entendeu? E aí ele pode ir no outro, na semana? No outro mês, então, mas fala assim, declarado? Sim. Não precisa você relatar isso. Fala de acordo com a resolução, regimento e tal. Não pode falar do mesmo assunto. Você, né?
Declaro reabertos os trabalhos. Quem vai pedir vista? Continua em discussão. Continua em discussão. Pela ordem, senhora presidente, eu gostaria de pedir adiamento por um dia desse projeto de lei. Em discussão, o pedido do vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Encaminho o projeto de lei à Comissão de Justiça. Votação em segundo turno. Projeto de Lei 004/2015, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso de bens móveis públicos com a Associação de Produtores e Moradores do Assentamento Nova Esperança. Aspromane. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável, com emenda. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável, com emenda. Em discussão, parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda de redação 001/2015. A emenda corrige a redação do artigo 2º no item equipamento 01, para se compromete. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 004/2015. Projeto de lei visa a cessão de uso de bens móveis pertencentes ao município de Aracruz, à Associação de Produtores e Moradores do Assentamento Nova Esperança. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o projeto de lei. Veto ao projeto de lei 056/2014, que dispõe sobre o peso a ser transportado pelo estudante em mochilas similares no âmbito do município de Aracruz. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável ao veto. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o veto ao projeto de lei 056/2014. Senhora presidente, conforme foi dito por este vereador na sessão precedente, o veto apresentado pelo Executivo ao projeto de autoria do vereador Alexandre Manhães, ele não invoca nenhuma questão de constitucionalidade, de vício formal, e fala mesmo só nas razões de que não teria como, entende, né, que não tem como adequar o projeto. Então, como questões de coerência, como na votação, em razão da votação ao projeto nesta casa, eu votei favorável ao projeto do vereador Alexandre. Então, eu continuo votando, rejeitando o veto, em razão de ter votado a favor desse projeto, tendo visto que o Executivo, em momento nenhum, razões do veto de lei do projeto 56/2014, traz em seu escopo a questão de inconstitucionalidade do projeto ora apresentado. Então, desde já indico meu voto contrário ao veto. Continua em discussão. Em votação, é por maioria absoluta, a votação é nominal. Peço ao primeiro secretário fazer a chamada dos senhores vereadores que exercerão o voto pela expressão sim favorável ao veto e não contrários ao veto. Como vota o vereador ADI Antônio Lozzi? Sim ao veto. Como vota o vereador Alexandre Manhães? Sim. Como vota o vereador Beto Vieira? Como vota o vereador Paim? Sim ao veto. Como vota o vereador Eliel? Sim ao veto. Como vota o vereador Ervaldo Santana?
Como vota o vereador Fábio Machado. Sim ao veto. Como vota o vereador Fábio Neto. Não. Ao Como veto. vota o vereador Gênesis Rampinelli Leco. Sim ao veto. Vereador José Gomes, sou eu. Sim ao veto. Como vota o vereador Lúcio Zanol. Sim ao veto. Como vota a vereadora Mônica Cordeiro. Sim ao veto. Como vota o vereador Paulo Neres. Como vota o vereador Renatinho. Sim ao veto. Como vota o vereador Romildo Broeto. Como vota a vereadora Rosane Machado. Sim ao veto. Como vota o vereador Valmir Coser. 16. Voto sim. O veto ao projeto de lei 056, de autoria do Poder Legislativo, foi aprovado em segundo turno, com 16 votos favoráveis e 1 contrário. Projeto de lei 007/2015, que institui a Semana Municipal da Criança e do Adolescente no município de Aracruz, o autor Carlos Alberto Loureiro Vieira. Parecer da Comissão de Justiça é favorável com as emendas. Em discussão, parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 001/2015. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda supressiva 002/2015. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 003/2015. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 007/2015 com as emendas. Projeto de lei visa instituir a Semana Municipal da Criança e do Adolescente. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Passamos à fase das comunicações. Com a palavra, o vereador Romildo Broeto, por 5 minutos. Senhora presidente, colegas vereadores, colega Mônica, público presente. Informar os nobres pares, colegas e o público presente que no dia 17 de abril de 2015 fizemos o ofício número 048 de 2015, a Liga de Futebol Amador de Aracruz, senhor presidente Carlos Eduardo da Silva Souza. Senhor presidente, venho respeitosamente pelo presente solicitar a Vossa Excelência informações referente à prestação de conta do repasse financeiro realizado pelo Poder Executivo através do convênio firmado com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, a essa conceituada entidade esportiva, com a finalidade da realização do Campeonato Municipal Amador do ano de 2014. Vale ressaltar que para o Poder Executivo realizar esse ou qualquer outro repasse financeiro, é necessária apreciação do projeto em plenário e aprovação dos vereadores, assim como ocorreu no ano de 2014. Portanto, a prestação de contas é fundamental que seja realizada em tempo hábil, para que o secretário possa analisar, aprovar ou não as contas, e só após a aprovação que o Executivo Municipal encaminhará à Câmara Municipal o novo projeto para a realização do campeonato do ano de 2015. E este passará pelos mesmos trâmites, apresentado em plenário, avaliação pelas comissões e, posteriormente, votação em primeiro e segundo turno, obrigatoriamente. Fiz questão de ler esse ofício, colega vereadores e público presente, porque há um boato no município de que já tem data para início do Campeonato Amador de 2015. Ora, nem prestação de conta do ano de 2014 foi feita ainda à Secretaria. Então, como a gente essa Casa de Leis, todos os colegas vereadores, têm interesse para que o campeonato aconteça, o campeonato amador aconteça de forma brilhante, inclusive melhor do que os anos anteriores, há necessidade dessa prestação de contas ser feita. E até o momento não foi feita a prestação de contas de 2014, como que terá início o campeonato de 2015, vereadora Mônica?
Então, como a gente é amante do futebol amador, né, e a gente deseja, eu tenho certeza que o Poder Executivo, tive conversando com o secretário Sérgio, secretário de Esporte, a ansiedade muito grande para que esse campeonato aconteça de forma muito melhor do que foi os anos anteriores, né? Então a gente fez esse ofício, estou deixando os colegas a par desse ofício, dessa situação, para que, se possível, vocês possam nos ajudar a cobrar também, para que a gente tenha o projeto de 2015 encaminhado ao Poder Executivo e, posteriormente, encaminhado a essa Casa de Leis, que, com certeza absoluta, todos os 17 vereadores, 15 vereadores e 2 vereadoras que aqui estão, terão o maior prazer de aprovar o repasse à Liga de Futebol Amador, desde que seja apresentado e aprovado. Muito obrigado, senhora presidente. Todo ano é a mesma história, né? Por isso que eu fiz questão de fazer, porque todo ano é a mesma história. E, daqui uns dias, a culpa são dos vereadores que não aprovaram. Ou então eles pedem para votar em sessão extraordinária, porque tem emergência, e bota os clubes contra os vereadores. Está ali Tião, que é amante do futebol amador também lá de Caeira, já estive conversando com o Tião, entendeu? Então, aí eles colocam, presidente, os vereadores contra os clubes, sim, e vice-versa, entendeu? Então, não há necessidade. Nós estamos no mês 4, indo para o mês 5, não foi apresentado a prestação de conta de 2014, não justifica. Então, há uma preocupação dessa Casa de Lei, desse vereador, para que seja apresentado logo, para que nós tenhamos um digno campeonato amador do município de Aracruz. Obrigado, presidente. Gostaria de pedir licença aos colegas e me pronunciar, antes da próxima oradora, nós não poderíamos deixar de registrar, em nome de toda a Casa de Leis, de todos os vereadores aqui presentes, que hoje é aniversário do nosso amigo Eliel, vereador, que é uma bênção a esta casa. A gente deseja sucesso, vereador, muita paz, muita saúde, que Deus esteja sempre presente, eu tenho certeza que está na sua vida, sua família. Feliz aniversário. Tá? Em nome de todos os colegas e todos os funcionários dessa casa. E, para quem não sabe também, só acho que é de interesse de todos, principalmente dessa vereadora, mas para quem não tem certeza, todos os vereadores têm interesse, a gente foi informado que a empresa Roma vai retornar os trabalhos da estrada Santa Rosa, Aracruz-Santa Rosa, e que teve um reajuste no projeto de 18%. Por um lado, a gente ficou até contente que seja a mesma empresa, porque ela deixou algumas pessoas aqui sem receber, entendeu? Aluguel, tudo. Então, pelo menos essas pessoas têm agora a oportunidade, sendo a mesma empresa, de estar recebendo aquilo que não receberam no período da obra. E a gente aguarda, espera, né, a nossa esperança, a nossa perspectiva de que realmente dê continuidade e que tudo dê certo, que a gente necessita muito daquela estrada. Todo o município de Aracruz precisa muito daquela nova situação de poder ir para a sede, para a capital, né? É de interesse de todos nós do município de Aracruz. Então, fica aqui a nossa esperança. Com a palavra, a vereadora Mônica. Permissão para falar da bancada, presidente? Boa noite a todos, público presente, colegas vereadores. Vereador Eliel, meus parabéns, que Deus continue te iluminando, te abençoando e fazendo de você essa pessoa maravilhosa que sempre está disposta, né, nas suas orações, nos nossos gabinetes. Falo em nome de todos os vereadores. Queria me pronunciar também no grande expediente, mas como não me inscrevi, presidente, vou aproveitar essa oportunidade para estar relatando uma situação que passei no sábado no Hospital São Camilo. Fui chamada para fazer um socorro a uma pessoa e, chegando no hospital, me deparei com uma situação de mães, lotado o hospital, mais de 30 crianças. E, naquele momento, não tinha pediatra para atender as crianças. Naquele mesmo momento, liguei para o subsecretário de Saúde, Anderson Pereira, que me atendeu prontamente, se colocou à disposição, mas disse que ele não poderia resolver o problema, que o problema seria administrativo do hospital. E não conseguimos falar com a administração do hospital e se perdurou durante todo o dia e a noite, não teve pediatra. Então, gostaria de deixar registrado aqui que à noite meu telefone tocou por 2 vezes, por mães desesperadas, que eu havia dito na outra sessão, que o hospital não estava internando, e reafirmo o que eu disse, ele não interna criança, ele faz o atendimento, a criança fica
por observação. Se ela precisar de internação, ela tem que ser transferida para a Vitória e, se não, liberada para a sua residência. E aqui eu deixo meu apelo aos vereadores, porque a culpa naquele hospital caiu para cima do Poder Executivo e de nós, legislativos. Porque as pessoas pagam seus impostos em dias e queriam seus atendimentos dignamente. E as pessoas estão cobertas de razão. Então, gostaria de deixar aqui esse apelo, que eu assisti de perto, eu fiquei 6 horas no hospital, e aquele hospital lotado, sem atendimento à pediatria, às crianças do nosso município. Então, fica aqui mais uma vez o meu registro de indignação por não atendimento às nossas crianças do nosso município. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Nada mais havendo tratado, dou por encerrado os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, segunda-feira. Fiquem com Deus.